Oi, meninos, tudo bem? Então, eu vou explicar aqui a parte de matrizes, relembrar algumas coisas e explicar uma parte nova, tá bom? Então, multiplicação de matriz por um número. A gente já viu isso daqui, tá? Quando a gente tem um número vezes uma matriz, é simplesmente multiplicar esse número por todos os elementos da matriz, certo? Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes essa matriz. O que nós vamos fazer? Multiplicar todos os números da matriz por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes menos 4, menos 12, ok? Então, multiplicação de matrizes é isso, vocês já viram. Próxima coisa, matriz transposta, que muitos de vocês viram, mas muitos alunos me perguntaram, tá? Quando você vê esse Tzinho aqui em cima do nome da matriz, isso quer dizer transposta. Então, eu quero a matriz transposta de A. O que é matriz transposta? Você vai inverter o número das linhas e colunas, tá? Então, por exemplo, primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, e assim por diante. Então, olha aqui, ó. Então, essa primeira linha aqui, eu quero a transposta dessa matriz. Então, essa primeira linha vai virar minha primeira coluna, tá? Então, primeira linha, 5, 4, 9. Então, primeira coluna, 5, 4 e 9. Primeira linha, segunda linha, 2 menos 1 e 6. Então, segunda coluna, 2 menos 1 e 6. Então, pessoal, matriz transposta é simplesmente isso. Transforma a linha em coluna, ok? E agora, o nosso assunto novo, que é multiplicação de matrizes, tá? Ela não vai ser tão fácil igual as outras contas que a gente viu, de somar matrizes, subtrair matrizes, tá? É um pouquinho mais complexa, então presta bastante atenção. Então, primeiro, antes de multiplicar a matriz, a gente primeiro deve perceber alguma coisa. Devemos observar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, quando a gente está multiplicando alguma coisa, precisamos de dois números. Nesse caso, para multiplicar a matriz, eu preciso de duas matrizes. Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Exemplo. A matriz A vezes B. A matriz A é uma matriz 3 por 4 e a matriz B é uma matriz 4 por 2. O número de colunas é igual ao número de linhas da segunda? É, né? Então, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, para poder multiplicar a matriz, essa é a primeira coisa que a gente tem que verificar, tá bom? Depois, o resultado, isso aqui não é uma verificação, tá? Isso aqui é uma conclusão. Quando a gente multiplica duas matrizes, o resultado dessa multiplicação terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, tá? Então, a gente já viu que colunas dessa é igual a linhas dessa, né? Até chamei da mesma letra. E o que acontece? O resultado, ó, multipliquei uma matriz A pela matriz B. Gerou uma matriz C qualquer, certo? O número de linhas dela é o mesmo número de linhas da primeira matriz. E o número de colunas dela é o mesmo número de colunas da segunda matriz, certo? Exemplo, uma matriz 3 por 4, A 3 por 4, vezes uma matriz B 4 por 2. Então, o resultado vai ter quantas linhas e quantas colunas, ó. Mesmo número de linhas dessa, certo? Mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas dessa, ok?
Então, ó, o resultado, a sua matriz resultado vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, ok? Então, continuando, como multiplicar, né? Vamos ver o exemplo. Então, a matriz A, 2, 3, 5, 0, 1, 4, a matriz B, 3, 1, 6, 2. E eu quero saber quanto que é A vezes B, ok? Então, vamos verificar as condições. Primeira coisa é, o número de colunas da A, tem que ser igual ao número de linhas da B, tá? Ó, número de colunas da A igual ao número de linhas da B. Deu certo, né? Porque a matriz A é uma matriz 3 por 2 e a matriz B é uma matriz 2 por 2, tá bom? Linhas é sempre a primeira, colunas é sempre a segunda, certo? Então, primeira coisa já está satisfeita, vou poder multiplicar. E o resultado vai ser como? Vai ser uma matriz que eu vou chamar de C, que vai ter quantas linhas e quantas colunas? Vai ter essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Quantidade de linhas da primeira, quantidade de colunas da segunda, ok? Então, meu resultado vai ser uma matriz 3 por 2, certo? Bom, aqui nós temos uma matriz genérica 3 por 2, que vai ser meu resultado, tá? Vai ter 3 linhas e 2 colunas, ok? Então, essa aqui é a matriz genérica do meu resultado. 3 linhas e 2 colunas. Bom, agora como que nós vamos multiplicar? Bom, eu vou repetir aqui a matriz A e B, uma do lado da outra, tá? Então, matriz A é 2, 5, 1, 3, 0, 4. Vezes a matriz B, que é 3, 1, 6, 2. Beleza? Então, minha matriz, resultado, vai ter 3 linhas e 2 colunas. Bom, presta bastante atenção agora. O primeiro número da minha matriz que está na primeira linha e primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Para responder isso, eu vou usar a primeira linha e a primeira coluna dessas matrizes, ó. Então, primeira linha e primeira coluna. Como assim? Eu vou fazer 2 vezes 3 mais 3 vezes 6. Esse vai ser o elemento da primeira linha, primeira coluna. Olha, eu usei primeira linha, primeira coluna. Então, 2 vezes 3 mais 3 vezes 6, ok? Agora, vamos para primeira linha, segunda coluna. Então, o que eu vou usar? Primeira linha, segunda coluna. Então, ó lá. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Então, agora, o que eu usei? Eu usei a minha primeira linha e segunda coluna, ok? 2 vezes 1, 3 vezes 2, certo? Sempre vai ser uma soma aqui no meio, ok? Só fechar aqui, porque a gente chegou na segunda coluna. Agora, de baixo, segunda linha, primeira coluna. Então, vou usar agora segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 5 vezes 3 mais 0 vezes 6. Ok? Agora, segunda linha, segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna. Então, 5 vezes 1 mais 0 vezes 2. Ok? Agora, terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha,
primeira coluna. Então, 1 vezes 3 mais 4 vezes 6. Ok? Agora, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes 1 mais 4 vezes 2. E agora a gente vai resolver essa continha. Então, vamos lá, ó. Primeiro, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 6 mais 18, 24. Então, o primeiro elemento da minha matriz é 24. Segundo, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 6, 0. 15 mais 0, 15. Lembrando, gente, multiplicações antes de soma. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. 5 mais 0, 5. Deixar aqui. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 6, 24. 3 mais 24, 27. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Tá? Então, essa é a matriz multiplicação. Então, quando eu multiplicar essa matriz, vou olhar aqui que tá sem risco. Essa matriz por essa, eu vou obter esse resultado. Então, não é só multiplicar números correspondentes, tanto é porque as matrizes não são de mesma ordem, tá? Então, eu tenho que verificar o quê? Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Colunas igual a linhas. Ok, foi igual, pode multiplicar. E o meu resultado, como ele vai ser? Ele vai ter o mesmo tanto de linhas da primeira matriz e o tanto de colunas da segunda matriz. Então, a matriz 3 por 2, que foi o que deu, ó, 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2, certo? Então, é assim que se multiplica matrizes. Tá? Eu vou olhar aqui na genérica, ó, o primeiro elemento é o quê? Primeira linha com primeira coluna. Então, pega elementos da primeira linha com os elementos da segunda coluna. Se tivesse mais números aqui, ó, por exemplo, mais uma aqui e o outro aqui, eu ia multiplicar também, só ter mais uma soma aqui, ok? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, me mande no WhatsApp. Espero que tenham entendido aí, tá bom? E até mais.